Esse é o Papo de Fono, nosso podcast do Conselho Regional de Fonoaudiologia Segunda Região. Eu sou Alcione Campioto, sou conselheira e sou a presidente da Comissão de Voz. Hoje a gente tem o prazer imenso de receber duas queridas colegas especialistas em voz e a gente vai conversar sobre a voz na alta performance, ou seja, a voz profissional, daquele profissional que usa com bastante intensidade, com bastante precisão, e ele precisa dessa voz tinindo, super controlada, com bastante potência, com bastante resistência. Como é que é o trabalho do fonoaudiólogo com essas pessoas, com esses profissionais? É sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Esse nosso podcast, ele faz parte da comemoração do Dia Mundial da Voz, ele é uma ação do CREFONO 2 e pela Comissão de Voz do CREFONO. Primeiramente, eu tenho aqui a minha queridíssima amiga Márcia Menezes, fonoaudióloga especialista em voz, mestre em estudos da comunicação pela PUC, doutora em ciência na área de concentração de otorrino pela USP, pela Faculdade de Medicina da USP, é conselheira, membro da Comissão de Voz do CREFONO 12, dessa nossa gestão 2022-2025. E ela é fundadora e diretora da PlenaVox, que é o Centro de Comunicação Humana. Muito bem-vinda, Márcia, muito obrigada por estar aqui conosco. E temos também aqui uma outra queridíssima amiga, a Thaís Vaiano, que é fonoaudióloga especialista em voz, mestre e doutora pela Unifesp, especialista em fisiologia do exercício pela Unifesp, professora do SEB, já participou também da gestão do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, entre 2017 e 2022, e é a criadora dos Atletas da Voz. Muito obrigada, muito bem-vindas. Eu queria começar conversando com vocês, assim, qual é o diferencial dessa população que vocês atendem, né? Na voz falada e na voz cantada, qual que é o diferencial que o fonoaudiólogo tem que se atentar? O que ele tem que saber a mais? Para que ele tem que estar preparado para poder trabalhar com essa população? Olha, muito interessante, né, ver essa... Obrigada, em primeiro lugar, né, de estar aqui, fazendo parte das comemorações do Dia Mundial da Voz, e com vocês, né, Alcione e Thaís, que são super, assim, referências na área, parceiras e tal, e eu gosto muito de falar um pouco desse assunto, porque a primeira coisa que eu acho que a gente precisa relembrar é que esses profissionais da voz que são aí de alta performance, muitas vezes eles não são pacientes, eles não vêm porque eles estão doentes, eles não estão, às vezes, roucos, às vezes eles ficam, mas não é, às vezes, assim, na maioria das vezes não é por conta disso, eles vêm justamente para melhorar o desempenho, então a gente sai um pouco, né, daquela visão que é a visão do cliente, do paciente que vem com disfonia, com problema, né? Mas mesmo assim, o nosso olhar fonoaudiológico, o nosso conhecimento fisiológico, a nossa avaliação vocal, ela precisa ser muito bem feita. Então, eu acho que a primeira coisa, sabe, que a gente precisa lembrar é que não necessariamente essas pessoas vêm com problemas vocais, embora a gente precise descartar, porque eles podem não vir com queixa, mas a gente acaba investigando toda a parte, né, otorrinolaringológica e vocal, mas às vezes eles não vêm com essa demanda, e a gente tem um papel fundamental justamente para que eles não fiquem doentes. Então, esse papel de preparação é muito focado nisso. Vou deixar outra parte aí para a Thaís falar. Muito bom, Márcia. Então, quero agradecer também aí ao convite do Conselho, agradecer imensamente a participação e a mediação da Alcione, que é uma querida na minha vida fonoaudiológica, que estava lá desde os meus primeiros passos como fonoaudióloga. Eu concordo com tudo que a Márcia trouxe, isso é fundamental, entender que muitas vezes essas pessoas não vêm buscando melhorar qualidade vocal, porque a qualidade vocal delas é boa, o que elas buscam é melhora de rendimento, melhora de performance. Então, muitas vezes o que a gente faz é um trabalho intensivo, porque em algum momento da vida dessas pessoas, elas têm um aumento de demanda. Então, se elas têm mais demanda, elas vão ter que ter um equilíbrio, a gente vai ter que melhorar o condicionamento desse sistema, não só para que ele renda mais, mas para que ele se recupere mais rápido.
Então, por exemplo, um meio onde eu trabalho muito, que é o carnaval, tem em determinada época do ano, ali, fevereiro, eles praticamente triplicam a agenda de shows deles sem um intervalo bom para recuperação vocal. Então, nesse momento, eles precisam de uma performance muito boa e de um rendimento vocal bom e uma recuperação vocal muito boa. E, obviamente, isso não depende só da voz deles. Isso depende de qualidade de sono, depende de alimentação e depende de um treinamento que não vai acontecer ali naquela semana. Esse treinamento ele acontece no longo prazo. Eu sempre faço um paralelo com o exercício. Se a gente quer correr uma maratona, não adianta me preparar um mês antes para a maratona. Eu preciso começar a me preparar um ano antes para aguentar correr uma maratona. Então, se eu estou acostumado a correr 2 quilômetros todo dia e do nada, em algum momento da minha vida, eu vou precisar correr 20, eu tenho que já ter treinado esses 20. Eu não posso, do dia para a noite, resolver correr 20, porque senão a chance de eu me machucar é muito grande. E é isso que a gente está ali para evitar que eles se machuquem. Eles buscam a gente antes para que a gente construa essa jornada com eles e para que a gente esteja ali do lado como um treinador mesmo, dando suporte para o que eles vão fazer durante o dia, o que eles vão fazer antes de uma performance, depois de uma performance, garantindo que a recuperação vocal deles vai ser suficiente para que eles não tenham nenhum tipo de lesão aí num curto prazo por conta dessa alta demanda. Bacana. Eu vou querer que vocês falem daqui a pouquinho sobre esse trabalho de higiene vocal com esses profissionais, né, que a gente passa muito por esse conceito, né, na fonoaudiologia. Parece que tudo começa por orientações, né? Listinha de pode ou não pode. Mas antes de falar sobre isso, eu queria ouvir de vocês, a Márcia comentou um pouco, que o paciente chega com um exame laringológico, me pareceu, queria que a Thaís comentasse sobre isso também. Eu queria que vocês falassem sobre essas duas coisas. Primeiro, é mandatório o exame laringológico prévio ou não? E segundo, como chegam essas pessoas para vocês? Eu insisti em falar paciente, não é paciente, né? A Thaís já até corrigiu. Como essas pessoas, esses profissionais chegam para vocês? Primeiro, que pode ser cliente, pode ser performer, alguma coisa nesse sentido, porque paciente, geralmente, a gente associa alguém que tem algum distúrbio, alguém que tem alguma alteração de voz mesmo. E essas pessoas praticamente não têm nada. Eles geralmente chegam muito por indicação, né, por entenderem, verem em rede social, verem outras pessoas que fizeram algum tipo de treinamento. Hoje, essa questão da pessoa, do profissional ter um fonoaudiólogo com ele, não é demérito, pelo contrário, é uma coisa que mostra que ele se importa, que mostra que ele é profissional e por isso ele cuida, assim como não é problema nenhum para um atleta ter junto com ele um fisioterapeuta. Pelo contrário, isso é bom, isso vai trazer um rendimento melhor para ele, isso vai trazer melhor performance para ele. Então, a hora que a gente está junto qualifica melhor o profissional, né? De uma certa maneira. Por exemplo, num show, se o contratante vê que ele está ali preocupado com isso, isso é bom. Para a mídia dele, isso é bom também. Então, se a gente está pensando que esses grandes performers, eles também circulam muito nesse meio midiático, isso para eles também é bom, isso também rende para eles alguma coisa. Então, é importante que a gente esteja lá garantindo isso. Por que a gente sempre precisa do exame otorrinolaringológico? Porque essas pessoas, até na literatura, essas pessoas são vistas como high voice users. Pelo Sataloff mesmo, lá desde 2009, ele já coloca essas pessoas como high voice users. São pessoas que têm alto uso vocal. E justamente por isso são mais suscetíveis a ter algum problema de voz. Então, por conta disso, essas pessoas precisam de um acompanhamento também com otorrino. E precisam ter um otorrino fixo, não um otorrino de PS, porque em algum momento pode dar um problema e eu preciso ligar para esse otorrino e falar, está acontecendo isso, isso e isso, ele está desse jeito, a gente já fez isso e a voz está assim. O que a gente pode fazer? Então, eu preciso de um otorrino que conheça essa laringe, eu preciso de um otorrino que conheça essa pessoa, para que a gente possa fazer a intervenção da melhor forma possível, porque senão, muitas vezes, ele vai no posto de saúde, ele vai no PS do hospital da cidade onde ele está e vai ser tratado com um protocolo padrão, que quem trabalha com voz já sabe qual é, que para a gente não é
interessante. Então, é importante que a gente tenha sempre uma parceria muito grande com o otorrino para poder ligar nessas horas de emergência. Muito bom. Márcia. Então, vamos lá. Sim, para nós atendermos esses clientes, né, no meu caso, esses comunicadores virtuais, sempre solicito avaliação otorrinolaringológica. A gente sabe o quanto que a voz ela dá sinais de que algumas coisas estão boas ou não, mas nada como ter uma documentação de que essa laringe está saudável. Então, sempre tem, sim, um otorrino envolvido, precisa de ter esse diagnóstico otorrinolaringológico, mas não necessariamente essas pessoas vêm com esse diagnóstico. Muitas vezes essas pessoas vêm sem entender praticamente nada aí com relação à voz. Eles só querem mesmo que tenham bons desempenhos, né? Então, ele precisa ter um bom desempenho, mas ele não sabe exatamente qual caminho que ele vai seguir. Então, é o fonoaudiólogo que direciona qual é o caminho que ele tem que ir, o que ele tem que fazer primeiro e tudo mais. E esse otorrino fica na gerência, assim como a Thaís disse, né? Porque realmente, às vezes, eles estão em lugares onde a gente precisa fazer, às vezes, consulta de uma maneira à distância, virtual, orientações. Tem momentos, né, muito intensos em que as pessoas adoecem naquele processo, naquela semana de transmissão, naquele momento ali onde que eles estavam justamente precisando fazer uma entrega. Então, a gente precisa de ter, sim, esse suporte médico. E, além disso, essas pessoas, elas precisam de ter esse acompanhamento do fonoaudiólogo, tanto mesmo de preparação, quanto de recuperação, como a Thaís diz, porque as demandas são muito altas em um curto período de tempo. Então, a gente sempre fica com essas duas... E eles podem se machucar também neste momento. Então, é uma outra coisa que a gente precisa estar atento, né? Se eles demonstram algumas coisas... No meu caso, por exemplo, sempre tem um time de pessoas, né? Então, a gente também precisa estar ali para definir, junto com os contratantes, se é hora de substituição ou não. Porque se essa pessoa está demonstrando risco, ela também precisa ser afastada, fazer um processo de recuperação mais rápido do que faria em outras situações, mas ela, às vezes, não pode realizar a transmissão do dia seguinte. Então, também é o fonoaudiólogo que participa dessa decisão. Faz ou não faz? Vai substituir ou não vai substituir, né? E essas pessoas chegam até nós justamente porque a qualidade das transmissões precisam ser muito boas. O padrão de qualidade. Então, a iluminação é muito alta, né, em termos de qualidade, o som, cenário, tudo figurino, né, maquiagem, é tudo muito cheio de solicitações. E o fonoaudiólogo eu acho muito legal, porque a gente faz parte ali, né, da produção, da equipe, do suporte, né, então é muito interessante, porque na última trabalho que a gente fez, tinha lá, né, todas as salinhas, né, uma salinha que era da maquiagem, uma salinha que era do figurino, e desta vez, pela primeira vez, tinha uma salinha do fonoaudiólogo, que era a preparação vocal, e eu falava, yes, conseguimos um espaço, mas isso foi um processo, né, uma conquista. Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre esse espaço, como é atender esse cliente fora do ambiente clínico, que o fonoaudiólogo está tão acostumado. Como é que é estar fora do ambiente fonoaudiológico, atendendo esses clientes? Esses performances, como é isso? É sempre um grande desafio, porque a gente só vai, a gente não sabe exatamente, muitas vezes, para onde a gente está indo. As pessoas falam, ó, entra nessa van e acredita em mim que vai dar certo. A gente vai. Por exemplo, eu trabalho em concentração de escola de samba, que é um ruído extremo, por exemplo, eu não me escuto, então é difícil deles também me escutarem, então a gente desenvolve estratégias diferenciadas para que a gente consiga se entender ali. Tem situações também, por exemplo, de trio elétrico. O trio elétrico, para quem não teve oportunidade ainda de subir num trio, o camarim do artista fica embaixo do trio, que é uma caixa ambulante de som. Então, também tem muito ruído. São lugares realmente muito desafiadores para a gente trabalhar com
com o nosso som, né? A gente querendo preservar a voz dessas pessoas. Muitas vezes essas pessoas estão rodeadas de outras pessoas, então a gente disputa essa atenção. Eu trabalho muito em conjunto com o maquiador e o cabeleireiro ao mesmo tempo. A pessoa faz os exercícios enquanto ela está maquiando, ela está fazendo cabelo. Então, essas situações são complicadas para a gente realmente nunca sabe o lugar onde a gente vai trabalhar, qual vai ser a questão acústica desse lugar. Às vezes no tempo aberto, por exemplo, quando é trio elétrico, são 6 horas, eu não tenho essa opção de falar, olha, vamos trocar, porque não dá para trocar o cantor, então ele tem que dar certo em algumas situações. Eu fico sempre com fone monitorando, né, a voz do cantor ou da cantora, então a gente tem um intercomunicador e a pessoa fala, ó, tô começando a cansar, tá começando a cansar, a gente sobe uma outra atração, desce o artista, faz a recuperação vocal do artista, troca. Então, tem algumas estratégias que a gente tem de algumas pausas para repouso, mas são 6 horas ali cantando, e geralmente 6 horas, e depois tem um show, e aí a gente dorme umas 3, e depois começa tudo de novo. Então, é um ambiente muito cansativo para essa questão de trio, né? De alta performance de trio e carnaval. Para a escola de samba, o grande desafio realmente é a sobrecarga que vem na semana que antecede o carnaval. Ele vai ficar ali 1h30 cantando, mais ou menos, mas tem uma questão de emocional muito grande, porque pensa que você ensaiou 1 ano e você tem um show para mostrar tudo que você fez, não dá para errar, né? Então eu tenho uma questão emocional que eu não tenho tanto com os outros artistas, porque tem uma empolgação, tem uma animação, mas a gente usa isso pro vamos lá, é agora, chegou o momento. Para eles tem uma apreensão, porque se eles errarem, cai muito nas costas deles a questão de perder ponto, e não tem o outro show para a gente falar, ó, aqui errou, mas no próximo a gente vai fazer isso. Não tem o próximo, é esse. Então tem essa questão que é muito, muito importante também de ser administrada, e é importante também que eu tenho muitas conversas com eles durante o processo, para que eles estejam com... Faz parte, né, até da alta performance. Quando a gente pensa na pirâmide da alta performance, eu tenho que estar bem fisicamente, eu tenho que estar bem emocionalmente, eu tenho que estar bem mentalmente, e tenho que estar bem também espiritualmente, que não tem a ver com religião, com nada, mas tem a ver com propósitos. Eu estou fazendo alguma coisa, aquilo que eu realmente acredito, aquilo que eu realmente entendo que é o meu propósito. Então, o mental e o emocional fazem parte. Muitas vezes a gente foca só no físico. O físico é uma base da alta performance, né? Tem outros elementos que são tão importantes quanto estar fisicamente bem, estar mentalmente bem, estar emocionalmente bem, estar com o propósito sendo cumprido ali, também é fundamental para que essa alta performance seja cumprida. É muito legal, porque se não der certo nisso, só no ano que vem, né, Thaís? Só no ano que vem, se tiver o contrato renovado. Se tiver a possibilidade. Márcia, fala um pouco sobre esse ambiente. Você começou a dar um gostinho aí e agora vamos completar. É interessante essa coisa da emoção, né? Porque, por exemplo, os nossos narradores, né, que são os casters, eles também torcem. Então, por exemplo, nesse último campeonato internacional, o Brasil foi para a final. Então, eles precisam lembrar que eles estão ali trabalhando. Então, a gente colocou várias plaquinhas para eles, assim, olha, gente, jogo do Brasil, né? Mas mantenha ali o foco para que vocês entreguem o melhor de vocês na hora da final. Porque aquela final, né, ela vai ficar registrada para sempre. E se você perder a voz naquele momento da final, vai ficar toda hora passando em vários lugares que você desafinou, que você ficou rouco. E assim, a gente tem um problema que não tem previsão de tempo. Depende do jogo. Então, é para ter, né, uma duração. Só que é diferente de futebol, que tem lá, né, 90 minutos. Nos jogos eletrônicos não tem tempo, são jogadas. Então, se as pessoas vão jogando, eles vão aumentando o tempo. Então, às vezes, eles ficam em transmissão lá, sei lá, 10 horas. Por quê? Porque vai indo aquela quantidade, né, de jogadas. Então, é muito difícil administrar isso, né, com eles antes, na
cabeça mesmo deles. Ir até os lugares, como a Thaís disse, a gente vai, né? Então, onde vai ser, no último foi no Parque do Ibirapuera, né? No parque não, no ginásio do Ibirapuera. E estava tudo ótimo, maravilhoso, mas não era o padrão. O padrão, às vezes, é você atender mais do que uma pessoa. Então, no nosso caso, sempre tem um time de transmissão, tem um time de caster, então tem o narrador, tem o comentarista, tem o analista, tem o host. Então, é um time de pessoas que entram para a transmissão. Então, a gente tem que ter, primeiro, um lugar para atender essas pessoas. Às vezes, eles têm prazo para entrar ali na transmissão, e a gente tem que cronometrar quanto tempo a gente tem. Então, a minha grande pergunta quando eu estou nesses eventos, assim, quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Cada vez mais eles têm entendido que precisa um tempo para a pessoa se preparar. Mas isso foi uma construção, porque normalmente eles não tinham um pingo de noção de quanto tempo demorava para o negócio acontecer. Então a gente ficava apertado entre fazer todas as coisas. Agora eles entenderam e muitas vezes eles colocam na programação, né? E dividem as pessoas também. Olha, então você vai primeiro, você vai o segundo, você vai o terceiro, para depois dar tempo. Mas na maioria das vezes a gente não atende uma pessoa por vez. A gente vai fazendo, né, coisas simultâneas para que eles consigam ter aquela preparação e aí depois eles entram na transmissão. Então, sair do consultório, que é um ambiente super controlado, e ir para esses eventos onde tem todo o fonoaudiólogo não é o único que precisa de tempo, né? Não é o único que precisa de espaço. E às vezes a gente passa uns perrengues. Eu fui num estúdio uma vez, não tinha mesa, gente. Não tinha mesa. E tinha uma cadeira. Não tinha mais uma cadeira. Foi uma catação lá, sabe? Gente, eu preciso de uma mesa, acho uma mesa, não sei o quê. Não, a gente adapta. Eu falei, adapta do jeito que vocês quiserem. Eu só preciso apoiar um pouco das coisas aqui, né? E a gente se dá muito bem. Acho que esse relacionamento com os times, gente, faz toda a diferença, porque eles ajudam muito a gente. Todo mundo ajuda, sabe? Mas a gente também precisa ser parceiro deles também, de entender que é um timão, né? É um timão que prepara esse artista, né? O artista falado, o artista, né, de voz cantada, mas ele é uma preparação, e aí a gente também faz parte desse time de preparação. E aos poucos, só para complementar, aos poucos a gente vai começando a se prevenir dos perrengues. Na minha malinha, que é o meu consultório móvel, já tem um transformador, já tem uma extensão de 5 metros, são coisas assim, vários plugs, tomadas diferentes. Então, a gente vai aprendendo. Todos os cabos, né? HDMI, tudo. É um lado é equipamento e o outro é remendo de coisas que podem não estar ali à disposição e que a gente consegue lançar a mão para fazer o negócio funcionar. É isso mesmo. Eu justamente queria falar agora que a gente faça um pouquinho sobre a gente falou sobre a preparação do nosso cuidado, né? Da quem a gente está levando o nosso cuidado. E do cuidador, como é que vocês se prepararam? O que vocês sentem que, ao longo do percurso de vocês, preparou vocês para esse momento profissional que vocês estão como especialista de voz, trabalhando com vozes de alta performance ou de alta demanda? Como foi a preparação para vocês chegarem até aqui? Quem quer começar? A Márcia respirou tão fundo. Tanta coisa, né? Passa um filme na cabeça. Passa um filme, né? Passa um filme. Passa um filme. Coisas né? Você acha que foram... Que características suas, vamos dizer assim, como profissional, você acha que ajudaram você a chegar onde você chegou nesse trabalho? Eu acho que a gente da voz, né? A gente é ligado, né, nas vozes. A gente fica... Tudo faz sentido, a gente sempre acha que as pessoas podem ser melhores ali naquele desempenho, né? A gente estuda a voz a vida inteira. Acho que nós três aqui temos uma história com voz desde a faculdade e a gente nunca mais parou de estudar voz. E eu lembro que no mestrado, né, Alcione, nós lá com o Henrique Olival Costa, e ele falava muito isso, né? Voz não é só o problema, voz não é o
Qual o problema, né? E assim, artista é artista, ele tem toda uma questão, uma característica ali que a gente precisa entender o que é performance. Então, eu acho que foram coisas que foram abrindo a mente, né? Entender que nós somos fonoaudiólogos, nós não somos. Eu me coloco muito assim, né? Eu não invado o espaço das outras pessoas, né? Assim como eu sei muito bem o que eu estou fazendo ali, o que a gente está contribuindo. Eu também peço ajuda das outras pessoas que podem nos ajudar. Então, trabalhar em equipe, acho que essa característica, ela ajuda demais você trabalhar em equipe. Ter muito cuidado com a questão de formação, entender o que é fisiologia vocal, entender o que é a fisiologia do exercício, entender o quanto que a gente pode contribuir, ter uma atenção mais globalizada para esse sujeito, lembrando que a voz, de novo, faz parte de um kit de coisas, então a gente precisa estar com essa visão mais ampliada, não ser preconceituoso, né? Então, assim, às vezes eu cheguei achando, né, nesse grupo que eu trabalho, que às vezes eles iam fazer alguma coisa de ruído e aquele ruído tinha que ser eliminado. E hoje em dia eu trabalho, às vezes, para que aquele ruído seja instalado, caso a pessoa queira. Então, a gente também precisa sair daqueles padrões, sabe? De que isso é normal, isso é bonito, isso é bom, isso faz mal. Às vezes não vai fazer mal. Se ele fizer direito, não vai fazer mal. E vai fazer com a técnica que ele vai ali desenvolver com você. Então, acho que essas características ajudam bastante, sabe? Estudar, conhecer, entender muito de voz, ter um bom relacionamento, saber trabalhar em equipe, né? Ter uma visão mais ampliada. E no meu caso, gente, é muito desafiador, porque o meu único videogame da vida foi o Atari, né? Então, já entreguei minha idade aqui, mas é muito legal. Mas é muito legal, né? Depois ver toda essa dinâmica, e tem toda uma discussão, né? Se esporte eletrônico é esporte ou não é esporte, né? Mas a gente sabe o quanto que os atletas, sejam eles independente de qual área, eles têm alta dedicação, alta performance, e eles precisam de entregar tanto quanto os outros, né? Cada um aí na sua frente. Então, eu acho que ter essa abertura, né? Essa curiosidade, ela assim, garantiu para que eu deixasse, então, o meu conhecimento ajudar esse público que tem, né, pouquíssimos anos aí no mercado. Bacana. E você, Thaís? Bom, eu acho que o que me trouxe até aqui, de verdade, foi a minha escuta. Eu sempre brinco que eu lembro da voz dos meus amigos da escola, eu não lembro o nome deles, mas eu lembro da voz de todos eles. Então, ter essa curiosidade sobre escutar vozes e imaginar o que está acontecendo ali dentro, porque cada uma delas é diferente, me traz muito até onde eu estou, porque essa escuta é importante para pensar o que a gente vai fazer naquele momento, o que na hora de uma emergência eu posso fazer para melhorar aquela voz e colocar aquela pessoa no palco para que ela consiga entregar algum show. Então, acho que isso é primordial. A primeira coisa é ter escuta, é ter essa percepção auditiva muito bem trabalhada. Uma outra questão é criatividade. Eu acho que a gente se reinventa o tempo inteiro. Escutar o que essa pessoa traz e poder criar alguma coisa. Eu vejo muita gente querendo fórmula de exercícios, qual é a sequência, quantas vezes. Eu nunca sei qual é o exercício que eu vou usar. Eu nunca sei quantas vezes eu vou usar. Eu escuto e vou adaptando o exercício à resposta que eu tenho. Né? Então, as pessoas às vezes querem muito uma coisa não pensada, né, uma coisa automatizada que não existe na nossa área, isso absolutamente não existe. Eu lido com o que eu tenho ali na minha frente naquele instante, não no que eu acho que eu deveria ter, e não no que eu já tive um dia, é o que eu tenho ali. Então, isso acho que é fundamental e eu acho que é jogo de cintura, é saber conversar com o grande executivo e saber conversar com o segurança que está ali na porta e eu preciso entrar e eu não tenho autorização e eu preciso desenrolar ali com ele para ele me deixar entrar porque eu preciso atender a pessoa que está ali dentro. Então, é ter essa flexibilidade de conhecer pessoas, estar disponível para pessoas e ser apaixonada
por pessoas e pelas vozes dessas pessoas. Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu não trato de vozes, eu trato pessoas, eu cuido de sonhos dessas pessoas. Então, a hora que eu consigo colocar essas pessoas no palco e a voz delas representa a voz de outras milhares de pessoas, eu entendo que o meu propósito está sendo cumprido. E a partir disso, quando é carnaval, eu faço ginástica 3 meses antes para eu aguentar ficar 6 noites sem dormir. Eu começo já a me privar de sono, eu já começo para não ficar, porque antes eu demorava 2 meses para ficar bem depois de um carnaval. Agora não, eu já desenvolvi um treino próprio para que eu possa chegar na quinta-feira depois do carnaval e trabalhar na sexta. Eu acho que tem uma preparação, que é tênis, calça jeans e camiseta. É uma preparação, né? É estar à vontade, né? Estar à vontade no ambiente, com as pessoas, acho que é isso. É né? muito diferente do ambiente clínico. É muito diferente, porque é ficar em pé 6 horas. Eu não vou ficar em pé 6 horas no salto, e não sou eu eu não estou ali para aparecer, eu estou ali para prestar um serviço. Então, não tem uma coisa assim, nossa, eu sou tão importante quanto o cara que colocou a caixa de som ali no teatro. Então, é isso. Eu tô ali para ser um prestador de serviço como todos os outros, então eu tenho que chegar lá, entregar meu trabalho e não atrapalhar. Muito ajuda quem não atrapalha. Muito bom, muito bom. Acho que para encerrar, a gente podia falar sobre a importância, então, de comemorar, de lembrar do Dia Mundial da Voz, de falar sobre o Dia Mundial da Voz, de falar sobre cuidado vocal. Acho que a gente podia encerrar falando um pouquinho sobre isso, né? As pessoas sabem cuidar da sua voz? O que vocês acham? A pessoa, no geral, cuida da voz? O ser humano tá de olho na voz, está escutando a própria voz, está se ouvindo, está escutando os outros? O que vocês falam sobre isso? A população em geral, eu acho que ainda não. Acho que a maior parte das pessoas, se você perguntar quantas cordas vocais existem, vai ser muito, ninguém sabe, e nem onde está e como faz para produzir som. Acho que a maior parte das pessoas ainda não sabe. Mas, entre os profissionais da voz, eu entendo que isso cada vez é mais claro para todos eles. Ainda aqueles que não cuidam, sabem que deveriam cuidar. Então, eles têm essa consciência, né? Eu sei que eu deveria fazer regime, eu não faço, mas eu sei que eu deveria. Então, eles sabem que deveriam cuidar, mas eles ainda não tiveram um momento de falar, não, chegou agora não dá mais, agora eu vou me cuidar. Então, entre os profissionais da voz, eu acho que isso já tem uma clareza maior entre essa categoria. Você sabe, gente, que eu tenho uma questão que muitos dos meus clientes, eles não se autodenominam como profissionais da voz, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque a hora que a gente traz esse termo, né? A hora que a gente diz para eles que sim, eles são profissionais da voz e que a voz deles é comercializada, né? Eles vendem, na verdade, é aquilo que eles vão vender, né? A voz deles. Então, esse produto precisa ser muito bem cuidado, porque é aquilo que agrega valor. Lógico que tem toda uma questão de bem-estar, de saúde e tal, mas às vezes a conversa tem que ser muito focada no, olha, isso daqui é o teu produto e isso daqui que você vai vender, né? E aí, quando a gente entrou, né, nesse mercado de comunicadores digitais, não se sabia, eles não tinham isso como tradição, né? Eles achavam que fonoaudiólogo era para quando tivesse problema, não para quando quisesse melhorar o desempenho, e que era para artista. E eles não se denominavam nem como artistas e nem se denominavam como profissionais da voz. Então, eu acho que a gente foi construindo aí ao longo do tempo. Então, começa uma pessoa de referência naquela área faz, e aquilo vira modelo para os outros, eu acho que aí a coisa começa a ampliar. Mas eles simplificam muito os cuidados, né? Eles acham que é só fazer uma coisa que já resolveu todas as outras. Essa visão mais globalizada do que é voz dentro de um sistema, isso somos nós que oferecemos sempre. Acho que é o fonoaudiólogo que
acaba oferecendo essa condição, né, de que a voz tem muitas interferências, né, interferência de sono, e aí, gente, não dá para vir também com muitas regras, porque eles têm, às vezes, período de sono, quantidade de sono menor. Então, apesar daquela situação adversa, como é que você pode gerenciar aquilo de uma maneira que não te prejudique tanto, né? Então, eu acho, Alcione, que a gente está no processo de gestão mesmo, sabe? De gestão dessa saúde, de trazer isso para que essa pessoa possa entender essa visão mais sistêmica, mais globalizada, e essas referências, essas pessoas de alta performance, quando elas cuidam das vozes delas, elas passam a ser modelo para todo mundo, né? Os pares, né? Quem está começando e quem já está na carreira há muito tempo, né? E fala, nossa, eu nunca fiz isso, nunca soube que isso era tão bom. O mais legal é a alta eficácia, né? Então, a hora que eles sentem que foi bom, que valeu a pena, eles também divulgam. E isso nos ajuda enquanto classe, enquanto categoria. Isso os ajuda, porque isso faz com que eles tenham mais visibilidade no sentido de qualidade de voz, de qualidade de entrega, né? E de saúde. Eu acho que é uma coisa que envolve também essa questão de saúde. Então, é nosso trabalho de campanha, né? Por isso que a gente faz campanha, e tem o dia, né? Então, acho que cada vez, acho que de campanha em campanha, a gente faz, né, essa abrangência, essa conscientização, e essas pessoas que têm a oportunidade, né, de se beneficiar com o trabalho fonoaudiológico, eu acho que elas também nos ajudam a fazer essa campanha, né, de saúde vocal. Muito bom. Muito bem, a gente chega ao fim. Esse é o Papo de Fono do CREFONO 2, Conselho Regional de Fonoaudiologia, segunda região. Essa foi uma iniciativa da Comissão de Voz. Foi um prazer estar aqui com essas duas feras da comunicação, Thaís Baiano, Márcia Menezes. E até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.